Acontece o lançamento do Plano Municipal de Acolhimento Familiar para Crianças e Adolescentes. O evento vai contar ainda com a abertura da campanha de sensibilização Família Acolhedora. E sobre o plano eu converso agora com Maria Amparo Seidel, que é Superintendente de Proteção Social do SENCAS. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar desse lançamento dessa campanha. O que ele exatamente pretende, quais são os objetivos dela, Maria Amparo? Então, a Prefeitura de São Luís, através da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, elaborou o Plano Municipal de Acolhimento Familiar Institucional para crianças e adolescentes, a partir de um reordenamento da política voltada para a infância e adolescência. E com esse plano, está se redefinindo todo o processo de acolhimento para crianças e adolescentes no município. O Família Acolhedora, ele é um serviço de acolhimento. Contanto, as crianças e adolescentes, eles não vão para um espaço de acolhimento, os antigos conhecidos abrigos, eles vão para uma família. Né? Então, essas famílias se cadastram com a equipe da Secretaria e, a partir desse cadastro, essas famílias, quando são demandadas crianças a partir da primeira vara da infância e da adolescência, ou dos conselhos tutelares, ou do Ministério Público, essas crianças são acolhidas em uma família, né? Família literalmente. Entendi. Essas famílias, elas já estão cadastradas, vocês vão iniciar esse processo de cadastramento, ou já tem alguém que está se disponibilizando a receber essas crianças? Então, esse serviço ele já existe. Hoje nós temos 4 famílias que são famílias acolhedoras no município de São Luís, com crianças e adolescentes já acolhidas nessas famílias. Já estão nas famílias. Já estão nas famílias. E essa campanha que será lançada hoje, às 9 horas, lá na Prefeitura Municipal, com a participação do prefeito, da secretária, de todos os órgãos do Sistema de Garantia de Direito, é exatamente para sensibilizar mais famílias da nossa cidade, dos nossos bairros, para que outras famílias sejam candidatas, se cadastrem e sejam famílias acolhedoras. Aí quando a gente pensa em família acolhedora, a gente pode pensar, qualquer família pode ser acolhedora ou precisa ter alguns pré-requisitos, quer dizer, precisa preencher algumas condições para participar de um programa que eu imagino é complexo, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande, mas na verdade a ideia da família acolhedora é que famílias que primeiro que tem, claro, as exigências jurídicas, ser maior de 21 anos, não ter nenhuma situação de saúde que comprometa, não seja usuário de substâncias psicoativas, mas que essas famílias elas se disponham, que tenham tempo para cuidar daquelas crianças. Que crianças são essas que serão acolhidas? São crianças exatamente que naquele momento estão sofrendo algum tipo de violação de direitos. Ou negligência. São crianças que já estão sob a guarda do município? Não, isso? Necessariamente não. Pode ser que, por exemplo, se nós temos uma criança ou um adolescente que está acolhido, que está sob a responsabilidade do município e que ela tenha condições de ser cuidada por uma família acolhedora, esse processo pode acontecer naturalmente no sistema do acolhimento do município. Mas, na grande maioria das vezes, a gente prefere não passar pelo processo do abrigo, dependendo da violação de direitos que ela sofreu. Então, a partir do momento que a primeira vara da infância, ou o Ministério Público, ou os conselhos tutelares demandam esse acolhimento para uma família acolhedora, aí a Secretaria, diante do cadastro de famílias que existem, pega essa criança, então passa por um processo de acolhimento dela junto às famílias. E aí a Secretaria disponibiliza de profissionais, psicólogos, assistentes sociais, que fazem o acompanhamento da família. Né? Esse processo de acolhimento, ele tem um prazo determinado? Como é que funciona? Todo o processo do sistema de acolhimento, os serviços de acolhimento, o Família Acolhedora, ele estipula até 2 anos, né, para essa criança estar nessa família, porque a proposta é, a partir do momento que eu acolho a criança ou adolescente na família acolhedora, a equipe técnica, junto com essa família, precisa fazer o processo de reinserção novamente dessa criança, ou na família de origem, ou numa família extensa. Né? Então, caso essa criança não tenha possibilidade de ir nem para a família de origem, nem para uma família extensa ou substituto. O que é família extensa? Família extensa são os parentes, né? Avós, tios, irmãos, né? Porque a família de origem, pai, a mãe, ou então qualquer outro parente que possa recebê-la
de volta. Se não, aí a gente precisa passar por um processo ou para a lista de adoção, mas isso é todo um processo discutido. Essa família acolhedora pode funcionar como uma outra opção também no processo de adoção? Não, a lei não permite, exatamente para isso, porque a ideia é que aquela criança ela passe por um período determinado para que a gente facilite a possibilidade do retorno na família. Isso é o fortalecimento dos vínculos familiares, porque muitas das vezes aquela criança sai da família por uma situação de fragilidade, por uma negligência, e que esses laços eles podem ser restaurados a partir de uma intervenção profissional, de um acompanhamento pelos centros de referência de assistência social, pelos CRAs, os CREAS. Mas só me diga uma coisa, por exemplo, assim, no prazo de 2 anos, terminou o prazo daquela família fazer o acolhimento daquela criança ou daquele adolescente. Nem a família original, nem a família extensa, como vocês dizem, ainda tem condições de recebê-la. Ela vai então para uma outra família, ela volta para a guarda do município? Não, ela vai permanecer na família acolhedora, e aí, porque isso é todo um processo de discussão junto com o juiz da infância e da adolescência, o Ministério Público, o defensor. Existe um momento que a gente chama audiência, né, onde esses entes envolvidos no processo de acolhimento, o juiz, o promotor, o defensor público e o responsável pelo acolhimento, onde há um processo de discussão e avaliação qual o caminho que a gente toma a partir de então. Então, se o juiz e o promotor entende junto com aquela família que vale a pena aquela criança ou aquele adolescente permanecer na família, ele vai permanecer. Mas se já for esgotado todos os processos de restabelecimento de vínculo, aí a possibilidade é aquela criança ou aquele adolescente ir para a lista de adoção, né, que é uma lista que existe a nível nacional, que é todo um processo jurídico também a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você está me dizendo que hoje nós temos 4 famílias acolhedoras no município. A meta de vocês é chegar mais ou menos quantas famílias para atender essa demanda? Eu imagino que você já tem assim, uma estimativa de quantas crianças vocês podem receber por ano, por mês, não sei como é que funciona. Nós pretendemos, no ano de 2015, nós temos 10 famílias acolhedoras, mas nada impede que esse cadastro seja estendido para muito mais, né? Esse é um serviço que ele existe em vários municípios do país, né? Tem Rio de Janeiro, Campinas, em São Paulo, e que demonstra um sucesso muito bom, exatamente porque você acaba não quebrando o vínculo e o sentido de família. É verdade, é verdade. E a escola, por exemplo, adolescente. Eu recebo um adolescente na minha casa. A questão escolar dessa criança, a manutenção dela dentro de casa é de responsabilidade de quem acolhe? É de responsabilidade de quem acolhe, mas o serviço ele disponibiliza o valor de um salário mínimo para essa família, exatamente para subsidiar esses gastos que essa família vai ter com aquela criança, material escolar, vestimento, todas as necessidades básicas. Esse recurso ele vai subsidiar esse processo. Inclusive, atualmente a gente tem parceria com o Conselho Municipal da Criança, viabilizando também essa campanha que hoje nós estamos lançando de sensibilização das famílias. E aí a ideia é, a partir disso, esse fortalecimento que hoje a Prefeitura de São Luís, através do prefeito municipal, de que se fortaleça de fato um atendimento de qualidade às crianças e adolescentes, é que a gente quer chamar todas as famílias da cidade para fazer parte dessa construção muito bonita. Pronto, então todas as famílias já estão convidadas a fazer parte desse processo de família acolhedora, que é um projeto que vai ser lançado hoje pelo município de São Luís. Vereador Amparo Seiber, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e um bom dia para você. Nós é que agradecemos, esperamos todos lá.